O programa de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Também eu nasci na Arcádia. Scheller. Capítulo 1. Lição de mestre-escola. Rapazes, também eu fui rapaz, disse o mestre, o Pitada, um velho mestre de meninos da Gamboa, no ano de 1850. Fui rapaz, mas rapaz de muito juízo, entenderam? Sim, senhor. Não entrei no mundo como um desmiolado, dando por paus e por pedras, mas com um programa na mão. Sabem o que é um programa? Não, senhor. Programa é o rol das coisas que se hão de fazer em certa ocasião. Por exemplo, nos espetáculos, é a lista do drama, do entremês, do bailado, se há bailado, um passo a dois ou coisa assim. É isso que se chama programa. Pois eu entrei no mundo com um programa na mão. Não entrei assim à toa, como um preto fugido, ou pedreiro sem obra, que não sabe aonde vai. Meu propósito era ser mestre de meninos, ensinar alguma coisa pouca do que soubesse, dar a primeira forma ao espírito do cidadão. Dar a primeira forma, entenderam? Dar a primeira forma ao espírito do cidadão. Calou-se o mestre alguns minutos, repetindo consigo essa última frase, que lhe pareceu engenhosa e galante. Os meninos que o escutavam, eram 5 e dos mais velhos 10 e 11 anos, não ousavam mexer com o corpo nem ainda com os olhos. Esperavam o resto. O mestre, enquanto virava e revirava a frase, respirando com estrépito, ia dando ao peito da camisa umas ondulações que, em falta de outra distração, recriavam interiormente os discípulos. Um destes, o mais travesso, chegou ao desvario de imitar a respiração grossa do mestre, com grande susto dos outros, pois uma das máximas da escola era que, no caso de se não descobrir o autor de um delito, fossem todos castigados. Com este sistema, dizia o mestre, anima-se a delação, que deve ser sempre uma das mais sólidas bases do Estado bem constituído. Felizmente, ele nada viu, nem o gesto do temerário, um pirralho de 10 anos que não entendia nada do que ele estava dizendo, nem o beliscão de outro pequeno, o mais velho da roda, um certo Romualdo, que contava 11 anos e 3 dias. O beliscão, note-se, era uma advertência para chamá-lo à circunspecção. Ora, que fiz eu para vir a esta profissão? Continuou Pitada. Fiz isto. Desde os meus 15 ou 16 anos, organizei o programa da vida, estudos, relações, viagens, casamento, escola. Todas as fases da minha vida foram assim previstas, descritas e formuladas com antecedência. Daqui em diante, o mestre continuou a exprimir-se em tal estilo que os meninos deixaram de entendê-lo. Ocupado em escutar, não deu pelo ar estúpido dos discípulos e só parou quando o relógio bateu meio-dia. Era tempo de mandar embora esse resto da escola, que tinha de jantar para voltar às 2 horas. Os meninos saíram pulando, alegres, esquecidos até da fome que os devorava, pela ideia de ficar livres de um discurso que podia ir muito mais longe. Com efeito, o mestre fazia isso algumas vezes. Retinha os discípulos mais velhos para ingerir-lhes uma reflexão moral ou uma narrativa ligeira e sã. Em certas ocasiões, só dava por si muito depois da hora do jantar. Desta vez não a excedera, e ainda bem. Capítulo 2. De como Romualdo engendrou um programa. A ideia do programa fixou-se no espírito do Romualdo. 3 ou 4 anos depois, repetia ele as próprias palavras do mestre.
Aos 17, ajuntava-lhes alguns reparos e observações. Tinha para si que era a melhor lição que se podia dar aos rapazes, muito mais útil do que o latim que lhe ensinavam então. Uma circunstância local incitou o jovem Romualdo a formular também o seu programa, resoluto a cumpri-lo. Refiro-me à residência de um ministro, na mesma rua. À vista do ministro, das ordenanças, do coupé, da farda, acordou no Romualdo uma ambição. Por que não seria ele ministro? Outra circunstância. Morava defronte uma família abastada, em cuja casa eram frequentes os bailes e recepções. De cada vez que o Romualdo assistia, de fora, a uma dessas festas solenes, à chegada dos carros, à descida das damas, ricamente vestidas, com brilhantes no colo e nas orelhas, algumas no toucado, dando o braço a homens encasacados e aprumados, subindo depois a escadaria, onde o tapete amortecia o rumor dos pés, até irem para as salas alumiadas com os seus grandes lustres de cristal, que ele via de fora, como via os espelhos, os pares que iam de um a outro lado, etc. De cada vez que um tal espetáculo lhe namorava os olhos, Romualdo sentia em si a massa de um anfitrião, como esse que dava o baile, ou do marido de algumas daquelas damas titulares. Por que não seria uma coisa ou outra? As novelas não serviam menos a incutir no ânimo do Romualdo tão excelsas esperanças. Ele aprendia nelas a retórica do amor, a alma sublime das coisas, desde o beijo materno até o último graveto do mato, que eram para ele, irmãmente, a mesma produção divina da natureza. Além das novelas, havia os olhos das rapariguinhas da mesma idade, que eram todos bonitos e, coisa singular, da mesma cor, como se fosse um convite para o mesmo banquete, escrito com a mesma tinta. Outra coisa que também influiu muito na ambição do Romualdo foi o sol, que ele imaginava ter sido criado unicamente com o fim de o alumiar, não alumiando aos outros homens, senão porque era impossível deixar de fazê-lo, como acontece a uma banda musical que, tocando por obséquio a uma porta, é ouvida em todo o quarteirão. Temos, pois, que os esplendores sociais, as imaginações literárias e, finalmente, a própria natureza persuadiram o jovem Romualdo a cumprir a lição do mestre. Um programa. Como é possível atravessar a vida, uma longa vida, sem um programa? Viaja-se mal sem itinerário. O imprevisto tem coisas boas que não compensam as más. O itinerário, reduzindo as vantagens do casual e do desconhecido, diminui os seus inconvenientes, que são em maior número insuportáveis. Era o que sentia Romualdo aos 18 anos, não por essa forma precisa, mas outra, que não se traduz bem senão assim. Os antigos, que ele começava a ver através das lunetas de Plutarco, pareciam-lhe não ter começado a vida sem programa. Outra indução que tirava de Plutarco é que todos os homens de outrora foram nada menos do que aqueles mesmos heróis biografados. Obscuros, se os ouvem, não passaram de uma ridícula minoria. Vá um programa, disse ele. Obedeçamos ao conselho do mestre. E formulou um programa. Estava, então, entre 18 e 19 anos. Era um guapo rapaz, ardente, resoluto, filho de pai modestíssimos, mas cheio de alma e ambição. O programa foi escrito no coração, o melhor papel, e com a vontade, a melhor das penas. Era uma página arrancada ao livro do destino. O destino é obra do homem. Napoleão fez com a espada uma coroa, 10 coroas. Ele, Romualdo, não só seria esposo de algumas daquelas formosas damas que vira subir para os bailes, mas possuiria também o carro que costumava trazê-las. Literatura, ciência, política, nenhum desses ramos deixou de ter uma linha especial. Romualdo sentia-se bastante apto para uma multidão de funções e aplicações,
e achava-se mesquinho concentrar-se numa coisa particular. Era muito governar os homens ou escrever Hamlet. Mas por que não reuniria a alma dele ambas as glórias? Por que não seria um Pitt e um Shakespeare, obedecido e admirado? Romualdo ideava, por outras palavras, a mesma coisa. Com o olhar fito no ar e uma certa ruga na testa, antevia todas essas vitórias, desde a primeira décima poética até o carro do ministro de Estado. Era belo, forte, moço, resoluto, apto, ambicioso, e vinha dizer ao mundo com a energia moral dos que são fortes: lugar para mim e dos melhores. Capítulo 3. Agora tu, Calíope, me ensina. Não se pode saber com certeza, com a certeza necessária a uma afirmação que tem de correr o mundo, se a primeira estrofe do Romualdo foi anterior ao primeiro amor, ou se este precedeu a poesia. Suponhamos que foram contemporâneos. Não é inverossímil, porque se a primeira paixão foi uma pessoa vulgar e sem graça, a primeira composição poética era um lugar comum. Em 1858, data da estreia literária, existia ainda uma folha, que veio a morrer antes de 1870, o Correio Mercantil. Foi por aí que o nosso Romualdo declarou ao mundo que o século era enorme, que as barreiras todas estavam por terra, que, enfim, era preciso dar ao homem a coroa imortal que lhe competia. Eram 30 ou 40 versos, feitos com ímpeto, broslados de adjetivos e imprecações, muitos sóis, basto condor, inúmeras coisas robustas e esplêndidas. Romualdo dormiu mal à noite. Apesar disso, acordou cedo, vestiu-se, saiu. Foi comprar o Correio Mercantil. Leu a poesia à porta mesmo da tipografia, à Rua da Quitanda. Depois dobrou cautelosamente o jornal e foi tomar café. No trajeto da tipografia ao botequim, não fez mais do que recitar mentalmente os versos. Só assim se explicam 2 ou 3 encontrões que deu em outras pessoas. Em todo caso, no botequim, uma vez sentado, desdobrou a folha e releu os versos, lentamente, umas 4 vezes seguida, com uma que leu depois de pagar a xícara de café e a que já lera à porta da tipografia. Foram nada menos de 6 leituras, num curto espaço de meia hora. Fato tanto mais de espantar, quanto que ele tinha a poesia de cor. Mas o espanto desaparece desde que se adverte na diferença que vai do manuscrito ou decorado ao impresso. Romualdo lera, é certo, a poesia manuscrita, e, à força de a ler, tinha-a impressa na alma, para falar a linguagem dele mesmo. Mas o manuscrito é vago, derramado. E o decorado assemelha-se a histórias velhas, sem data, nem autor, ouvidas em criança. Não há por onde se lhe pegue, nem mesmo a túnica flutuante e cambiante do manuscrito. Tudo muda com o impresso fixa. Aos olhos de Romualdo era como um edifício levantado para desafiar os tempos. A igualdade das letras, a reprodução dos mesmos contornos, davam aos versos um aspecto definitivo e acabado. Ele mesmo descobriu-lhes belezas não premeditadas. Em compensação, deu com uma vírgula mal posta, que o desconsolou. No fim daquele ano, tinha o Romualdo escrito e publicado algumas 20 composições diversas sobre os mais variados assuntos. Congregou alguns amigos da mesma idade, persuadiu a um tipógrafo, distribuiu listas de assinaturas, recolheu algumas e fundou um periódico literário, o Mosaico, em que fez as suas primeiras armas da prosa. A ideia secreta do Romualdo era criar alguma coisa semelhante à Revista dos 2 Mundos, que ele via em casa do advogado, de quem era amanuense. Não lia nunca a revista, mas ouvira dizer que era uma das mais importantes da Europa, e entendeu fazer coisa igual na América.
Posto que esse brilhante sonho fenecesse com o mês de maio de 1859, não acabaram com ele as labutações literárias. O mesmo ano de 1859 viu o primeiro tomo das Verdades e Quimeras. Digo o primeiro tomo, porque tais eram a indicação tipográfica e o plano do Romualdo. Que é poesia, dizia ele, senão uma mistura de quimera e verdade? O Goethe, chamando às suas memórias verdade e poesia, cometeu um pleonasmo ridículo. O segundo vocábulo bastava a exprimir os dois sentidos do autor. Portanto, quaisquer que tivesse de ser as fases do seu espírito, era certo que a poesia traria em todos os tempos os mesmos caracteres essenciais. Logo, podia intitular Verdades e Quimeras as futuras obras poéticas. Daí a indicação de primeiro tomo, dada ao volume de versos com que o Romualdo brindou as letras no mês de dezembro de 1859. Esse mês foi para ele ainda mais brilhante e delicioso que o da estreia no Correio Mercantil. Sou autor impresso, dizia rindo, quando recebeu os primeiros exemplares da obra, e abria um e outro, folheava diante para trás e de trás para diante, corria os olhos pelo índice, lia 3, 4 vezes o prólogo, etc. Verdades e Quimeras. Via esse título nos periódicos, nos catálogos, nas citações, nos florilégios de poesia nacional, enfim, clássico. Via citados também os outros tomos, com a designação numérica de cada um, em caracteres romanos, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 9. Que podiam escrever um dia as folhas públicas senão um estribilho? Cada ano que passa, pode-se dizer que este distinto e infadigável poeta nos dá um volume das suas admiráveis Verdades e Quimeras. Foi em 1859 que encetou essa coleção, e o efeito não podia ser mais lisonjeiro para um estreante, que, etc., etc. Lisonjeiro, na verdade. Toda a imprensa saudou com benevolência o primeiro livro de Romualdo. 2 amigos disseram mesmo que ele era o Gonzaga do romantismo. Em suma, um sucesso. Capítulo 4. 15 anos, bonita e rica. A pessoa vulgar e sem graça, que foi o primeiro amor de Romualdo, passou naturalmente como a chama de um fósforo. O segundo amor veio no tempo em que ele se preparava para ir estudar em São Paulo, e não pôde ir adiante. Tinha preparatórios o Romualdo, e, havendo adquirido com o advogado certo gosto ao ofício, entendeu que sempre era tempo de ganhar um diploma. Foi para São Paulo, entregou-se aos estudos com afinco, dizendo consigo e a ninguém mais que ele seria citado algum dia entre os Nabucos, os Zacarias, os Teixeiras de Freitas, etc. Jurisconsulto. E soletrava esta palavra com amor, com paciência, com delícia, achando-lhe a expressão profunda e larga. Jurisconsulto. Os Zacarias, os Nabucos, os Romualdos. E estudava, metia-se pelo direito dentro, impetuoso. Não esqueçamos 2 coisas, que ele era rapaz e tinha a vocação das letras. Rapaz, amou algumas moças, páginas acadêmicas, machucadas de mãos estudiosas. Durante os 2 primeiros anos, nada há que apurar que mereça a pena e a honra de uma transcrição. No terceiro ano, o terceiro ano oferece-nos uma lauda primorosa. Era uma moça de 15 anos, filha de um fazendeiro de Guaratinguetá, que tinha ido à capital da província. Romualdo, de escassa bolsa, trabalhando muito para ganhar o diploma, compreendeu que o casamento era uma solução. O fazendeiro era rico, a moça gostava dele, era o primeiro amor dos seus 15 anos. Há de ser minha, jurou Romualdo a si mesmo. As relações entre eles vieram por um sobrinho do fazendeiro,
Josino M., colega de ano do Romualdo, e, como ele, cultor das letras. O fazendeiro retirou-se para Guaratinguetá, era obsequiador, exigiu do Romualdo a promessa de que, nas férias, iria vê-lo. O estudante prometeu que sim, e nunca o tempo lhe correu mais devagar. Não eram dias, eram séculos. O que lhe valia é que, ao menos, davam para construir e reconstruir os seus admiráveis planos de vida. A escolha entre o casar imediatamente ou depois de formado não foi coisa que se fizesse de pé para a mão. Comeu-lhe algumas boas semanas. Afinal, assentou que era melhor o casamento imediato. Outra questão que lhe tomou tempo foi a de saber se concluiria os estudos no Brasil ou na Europa. O patriotismo venceu. Ficaria no Brasil. Mas, uma vez formado, seguiria para a Europa, onde estaria 2 anos observando de perto as coisas políticas e sociais, adquirindo a experiência necessária a quem viria a ser ministro de Estado. Eis o que por esse tempo escreveu a um amigo do Rio de Janeiro. Prepara-te, pois, meu bom Fernandes, para irmos daqui a algum tempo viajar. Não te dispenso, nem aceito desculpa. Não nos faltarão meios, graças a Deus, e meios de viajar à larga. Que felicidade! Eu, Lucinda, o bom Fernandes. Bentas férias, ei-las que chegam, ei-las que tomam do Romualdo e do Josino e os levam à fazenda da namorada. Agora não os solto mais, disse o fazendeiro. Lucinda apareceu aos olhos do nosso herói com todos os esplendores de uma madrugada. Foi assim que ele definiu esse momento, em uns versos publicados daí a dias no Eco de Guaratinguetá. Ela era bela, na verdade, viva e graciosa, rosada e fresca, todas as qualidades amáveis de uma menina. A comparação da madrugada, por mais sediça que fosse, era a melhor de todas. Se as férias gastaram tempo em chegar, uma vez chegadas voaram depressa. Tinham asas os dias, asas de pluma angélica, das quais, se alguma coisa lhe ficou ao nosso Romualdo, não passou de ser um certo aroma delicioso e fresco. Lucinda, em casa, pareceu-lhe ainda mais bela do que a vira na capital da província. E note-se que a boa impressão que ele lhe fizera a princípio cresceu também, e extraordinariamente, depois da convivência de algumas semanas. Em resumo, e para poupar estilo, os dois amavam-se. Os olhos de ambos, incapazes de guardar o segredo dos respectivos corações, contaram tudo uns aos outros, e com tal estrépito que os olhos de um terceiro ouviram também. Esse terceiro foi o primo de Lucinda, o colega de ano de Romualdo. Vou dar-te uma notícia agradável, disse o Josino ao Romualdo, uma noite, num quarto em que dormiam. Adivinha o que é? Não posso. Vamos ter um casamento daqui a meses. Quem? O juiz municipal. Com quem casa? Com a prima Lucinda. Romualdo deu um salto, pálido, fremente. Depois conteve-se e começou a disfarçar. Josino, que trazia o plano de cor, confiou ao colega um romance em que o juiz municipal fazia o menos judiciários dos papéis e a prima aparecia como a mais louca das namoradas. Concluiu dizendo que a demora do casamento era porque o tio, profundo católico, mandara pedir ao Papa a fineza de vir casar a filha em Guaratinguetá. O Papa chegaria em maio ou junho. Romualdo, entre pasmado e incrédulo, não tirava os olhos do colega. Este saltou enfim uma risada. Romualdo compreendeu tudo e contou-lhe tudo. 5 dias depois veio ele à corte, lacerado de saudades e coroado de esperanças. Na corte, começou a escrever um livro, que era nada menos que o próprio caso de Guaratinguetá. Um poeta de grande talento, futuro ministro, futuro homem de Estado, coração puro, caráter elevado e nobre, que amava uma moça de 15 anos,
um anjo, bela como a aurora, santa como a Virgem, alma digna de emparelhar com a dele, filha de um fazendeiro, etc. Era só pôr os pontos nos is. Este romance, à medida que ele o ia escrevendo, lia-o ao amigo Fernandes, o mesmo a quem confiara o projeto do casamento e da viagem à Europa, como se viu daquele trecho de uma carta. Não nos faltarão meios, graças a Deus, e meios de viajar larga. Que felicidade! Eu, Lucinda, o bom Fernandes. Era esse. Então, pronto? Palavra? Vais conosco? Dizia-lhe na corte o Romualdo. Pronto, pois é coisa feita. Este ano, em chegando às férias, vou a Guaratinguetá e peço-a. Eu podia pedi-la antes, mas não me convém. Então é que hás de pôr o caiporismo na rua. Ele volta depois, suspirava o Fernandes. Não volta. Digo-te que não volta. Fecho-lhe a porta com chave de ouro. E toca a escrever o livro, a contar a união das duas almas perante Deus e os homens, com muito luar claro e transparente, muita citação poética, algumas em latim. O romance foi acabado em São Paulo e mandado para o Eco de Guaratinguetá, que começou logo a publicá-lo, recordando-me que o autor era o mesmo dos versos dados por ele no ano anterior. Romualdo consolou-se do vagar dos meses, da tirania dos professores e do fastio dos livros, carteando-se com Fernandes e falando ao Josino, só e unicamente a respeito da gentil paulista. Josino contou-lhe muita reminiscência caseira, episódios da infância de Lucinda, que o Romualdo escutava cheio de um sentimento religioso, mesclado de um certo desvanecimento de marido. E tudo era mandado depois ao Fernandes, em cartas que não acabavam mais, de 5 em 5 dias, pela mala daquele tempo. Eis o que dizia a última das cartas, escrita ao entrar das férias. Vou agora a Guaratinguetá. Conto pedi-la daqui a pouco, e em breve estarei casado na corte. E daqui a algum tempo, mar em fora. Prepara as malas, Patife. Anda, tratante, prepara as malas, velhaco. É com o fim de viajar que me animaste no namoro? Pois agora aguenta-te. E 3 laudas mais dessas ironias graciosas, meigas indignações de amigo, que o outro leu e a que respondeu com estas palavras: pronto para o que der e vier. Não ficou pronto para o que desse e viesse. Não ficou pronto, por exemplo, para a cara triste, abatida, com que 2 meses depois lhe entrou em casa à Rua da Misericórdia o nosso Romualdo. Nem para a cara triste, nem para o gesto indignado com que atirou o chapéu ao chão. Lucinda traíra-o. Lucinda amava o promotor. E contou-lhe como o promotor, mancebo de 26 anos, nomeado poucos meses antes, tratara logo de cortejar a moça, e tão tenazmente que ela em pouco tempo estava caída. E tu? Que havia de fazer? Teimar, lutar, vencer. Pensas que não? Teimei. Fiz o que era possível, mas... se tu soubesses que as mulheres... 15 anos, 16 anos, quando muito... Pérfida desde o berço, teimei, pois não havia de teimar? E tinha por mim o Josino, que lhe disse as últimas. Mas que queres? O tal promotor das dúzias. Enfim, vão casar. Casar? Casar sim, berrou Romualdo, irritado. E roía as unhas, calado ou dando umas risadinhas concentradas de raiva. Depois, passava as mãos pelos cabelos, dava socos, deitava-se na rede, a fumar 5, 10, 15 cigarros. Capítulo 5. No escritório. De ordinário, o estudo é também um recurso para os que têm alguma coisa que esquecer na vida. Isto pensou o nosso Romualdo. Isto praticou imediatamente, recolhendo-se a São Paulo, onde continuou até acabar o curso jurídico. E, realmente,
não foram precisos muitos meses para convalescer da triste paixão de Guaratinguetá. É certo que, ao ver a moça, 2 anos depois do desastre, não evitou uma tal ou qual comoção, mas o principal estava feito. Virá outra, pensava ele consigo. E, com os olhos no casamento e na farda de ministro, fez as suas primeiras armas políticas no último ano acadêmico. Havia então na capital da província uma folha puramente comercial. Romualdo persuadiu o editor a dar uma parte política e encetou uma série de artigos que agradaram. Tomado o grau, deu-se uma eleição provincial. Ele apresentou-se candidato a um lugar na Assembleia, mas, não estando ligado a nenhum partido, recolheu pouco mais de 10 votos, talvez 15. Não se pense que a derrota o abateu. Ele recebeu-a como um fato natural, e alguma coisa o consolou: a inscrição do seu nome entre os votados. Embora poucos, os votos, eram pedaços da soberania popular que o vestiu a ele como digno da escolha. Quantos foram os cristãos no dia do Calvário? Quantos eram naquele ano de 1864? Tudo estava sujeito à lei do tempo. Romualdo veio pouco depois para a corte e abriu o escritório de advocacia. Simples pretexto, afetação pura, comédia. O escritório era um ponto no globo, onde ele podia, tranquilamente, fumar um charuto e prometer ao Fernandes uma viagem ou uma inspetoria de alfândega, se não preferisse seguir a política. O Fernandes estava por tudo. Tinha um lugar no fórum, lugar ínfimo, de poucas rendas e sem futuro. O vasto programa do amigo, companheiro de infância, um programa em que os diamantes de uma senhora reluziam ao pé da farda de um ministro, no fundo de um coupé, com ordenanças atrás, era dos que arrastam consigo todas as ambições adjacentes. O Fernandes fez esse raciocínio. Eu, por mim, nunca hei de ser nada. O Romualdo não esquecerá que fomos meninos. E toca andar para o escritório do Romualdo. Às vezes achava-o a escrever um artigo político, ouvia-o ler, copiava-o se era necessário, e no dia seguinte servia-lhe de trombeta. Um artigo magnífico, uma obra-prima, não dizia só como erudição, mas como estilo, principalmente como estilo, coisa muito superior ao Otaviano, ao Rocha, ao Paranhos, ao Firmino, etc. Não há dúvida, concluía ele, é o nosso Paul Louis Courier. Um dia o Romualdo recebeu-o com esta notícia: Fernandes, creio que a espingarda que me há de matar está fundida. Como? Não entendo. Vi-a ontem. A espingarda? A espingarda, o obus, a pistola, o que tu quiseres, uma arma deliciosa. Ah, alguma pequena? Disse vivamente o Fernandes. Qual pequena? Grande, uma mulher alta, muito alta, coisa de truz, viúva e fresca, 26 anos. Conheceste o B? É a viúva. A viúva do B? Mas realmente um primor. Também eu a vi ontem, no Largo de São Francisco de Paula, e entrar num carro. Sabes que é um cobrinho bem bom? Dizem que 200. 200? Põe-lhe mais 100. 300, hein? Sim, senhor, é papa fina. E enquanto ele dizia isto e outras coisas, com o fim, talvez, de animar o Romualdo, este ouvia-o calado, torcendo a corrente do relógio e olhando para o chão, com um ar de riso complacente à flor dos lábios. Tlim, 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 bateu o relógio de repente. 3 horas, exclamou Romualdo, levantando-se. Vamos? Mirou-se a um espelho, calçou as luvas, pôs o chapéu na cabeça e saíram. No dia seguinte e nos outros, a viúva foi o assunto, não principal, mas único, da conversa dos 2 amigos, no escritório entre 11 horas e 3.
O Fernandes cuidava de manter o fogo sagrado, falando da viúva ao Romualdo, dando-lhe notícias dela, quando casualmente a encontrava na rua. Mas não era preciso tanto, porque o outro não pensava em coisa diferente. Ia aos teatros, a ver se achava, à Rua do Ouvidor, alguns saraus, fez-se sócio do cassino. No teatro, porém, só a viu algumas vezes, e no cassino 10 minutos, sem ter tempo de lhe ser apresentado ou trocar um olhar com ela. 10 minutos depois da chegada dele, retirava-se a viúva, acometida de uma enxaqueca. Realmente é caiporismo, dizia ele no dia seguinte, contando o caso ao Fernandes. Não desanimes por isso, redarguia este. Quem desanima não faz nada. Uma enxaqueca não é a coisa mais natural do mundo? Lá isso é. Pois então. Romualdo apertou a mão ao Fernandes, cheio de reconhecimento, e o sonho continuou entre os dois, cintilante, vibrante, um sonho que valia por 2 mãos cheias de realidade, 300 contos. O futuro certo, a pasta de ministro, o Fernandes inspetor de alfândega e, mais tarde, bispo do tesouro, dizia familiarmente o Romualdo. Era assim que eles enchiam as horas do escritório. Digo que enchiam as horas do escritório, porque o Fernandes, para ligar de uma vez a sua fortuna à de César, deixou o emprego ínfimo que tinha no fórum e aceitou o lugar de escrevente que o Romualdo lhe ofereceu, com um ordenado de 80.000 réis. Não há ordenado pequeno ou grande, senão comparado com a soma de trabalho que impõe. 80.000 réis, em relação às necessidades do Fernandes, podia ser uma retribuição escassa, mas cotejado com o serviço efetivo eram os presentes de Artaxerxes. O Fernandes tinha fé em todos os raios da estrela do Romualdo, o conjugal, o forense, o político. Enquanto a estrela aguardava os raios por baixo de uma nuvem grossa, ele, que sabia que a nuvem era passageira, deitara-se no sofá, dormitando e sonhando de parceria com um amigo. Nisto apareceu um cliente ao Romualdo. Nem este nem o Fernandes estavam preparados para um tal fenômeno, verdadeira fantasia do destino. Romualdo chegou ao extremo de crer que era um emissário da viúva e esteve a ponto de piscar o olho ao Fernandes, que se retirasse para dar mais liberdade ao homem. Este, porém, cortou de uma tesourada essa ilusão. Vinha propor uma causa ao senhor doutor. Era outro sonho, e se não tão belo, ainda belo. Fernandes apressou-se em dar cadeira ao homem, tirar-lhe o chapéu e o guarda-chuva, perguntar se lhe fazia mal o ar nas costas, enquanto Romualdo, com uma intuição mais verdadeira das coisas, recebia-o e ouvia-o com um ar cheio de clientes, uma fisionomia de quem não faz outra coisa desde manhã até a noite, senão arrazoar libelos e apelações. O cliente, lisonjeado com as maneiras do Fernandes, ficou atado e medroso diante do Romualdo. Mas, ao mesmo tempo, deu graças ao céu por ter vindo a um escritório onde o advogado era tão procurado e o escrevente tão atencioso. Expôs o caso, que era um embargo de obra nova, ou coisa equivalente. Romualdo acentuava cada vez mais o fastio da fisionomia, levantando o lábio, abrindo as narinas ou coçando o queixo com a faca de marfim. Ao despedir o cliente, deu-lhe a ponta dos dedos. O Fernandes levou-o até o patamar da escada. Recomende muito o meu negócio ao senhor doutor, disse-lhe o cliente. Deixe estar. Não se esqueça, ele pode esquecer no meio de tanta coisa. E o patife? Quero mostrar aquele patife que me não há de embolar. Não esqueça. E creia que não me esquecerei também. Deixe estar. O Fernandes esperou que ele descesse. Ele desceu, fez-lhe de baixo uma profunda zumbaia e enfiou pelo corredor fora, contentíssimo com a boa inspiração que tivera em subir àquele escritório. Quando o Fernandes voltou à sala, já o Romualdo folheava um formulário para redigir a petição inicial.
O cliente ficara de lhe trazer daí a pouco a procuração. Trouxe-a. O Romualdo recebeu-a glacialmente. O Fernandes tirou daquela presteza as mais vivas esperanças. Então, dizia ele ao Romualdo, com as mãos na cintura, que me dizes tu a este começo? Trata bem da causa, e verás que é uma procissão delas pela escada acima. Romualdo estava realmente satisfeito. Todas as ordenações do reino, toda a legislação nacional bailava no cérebro dele, com a sua numeração árabe e romana, os seus parágrafos, abreviaturas, coisas que, por secundárias que fossem, eram aos olhos dele como as fitas dos toucados, que não trazem beleza às mulheres feias, mas dão realce às bonitas. Sobre esta simples causa, edificou Romualdo um castelo de vitórias jurídicas. O cliente foi visto multiplicar-se em clientes, os embargos em embargos. Os libelos vinham repletos de outros libelos, uma torrente de demandas. Entretanto, o Romualdo conseguiu ser apresentado à viúva, uma noite, em casa de um colega. A viúva recebeu-o com certa frieza. Estava de enxaqueca. Romualdo saiu de lá exaltadíssimo. Pareceu-lhe, e era verdade, que ela não rejeitara 2 ou 3 olhares dele. No dia seguinte, contou tudo ao Fernandes, que não ficou menos contente. Bravo! Exclamou ele. Eu não te disse? É ter paciência. Tem paciência. Ela ofereceu-te a casa? Não, estava de enxaqueca. Outra enxaqueca. Parece que não padece de mais nada? Não faz mal. É moléstia de moça bonita. Vieram buscar um artigo para a Folha Política. Romualdo, que o não escrevera, mal pôde alinhar à pressa alguns conceitos xoxos, a que a Folha adversa respondeu com muita superioridade. O Fernandes, logo depois, lembrou-lhe que findava-lhe certo prazo no embargo da obra nova. Ele arrazoou nos autos, também às pressas, tão às pressas que veio a perder a demanda. Que importa? A viúva era tudo. 300 contos. Daí a dias era o Romualdo convidado para um baile. Não se descreve a alma com que ele saiu para essa festa, que devia ser o início da bem-aventurança. Chegou. 20 minutos depois soube que era o primeiro e o último baile da viúva, que dali a 2 meses casava-se com um capitão de fragata. Capítulo 6. Troca de artigos. A segunda queda amorosa do Romualdo fê-lo desviar os olhos do capítulo feminino. As mulheres sabem que elas são como o melhor vinho de Chipre, e que os protestos de namorados não diferem dos que fazem os bêbados. Acresce que o Romualdo era levado também e principalmente da ambição, e que a ambição permanecia nele como alicerce de casa derrubada. Acresce mais que o Fernandes, que pusera no Romualdo um mundo de esperanças, forcejava por levantá-lo e animá-lo a outra aventura. Que tem? Dizia-lhe, pois uma mulher que se casa deve agora fazer com que um homem não se case mais? Isso até nem se diz. Você não deve contar a ninguém que teve semelhante ideia. Conto, se conto. Ora essa. Conto, confesso, digo, proclamo, replicava o Romualdo, tirando as mãos das algibeiras das calças e agitando-as no ar. Depois tornou a guardar as mãos e continuou a passear de um lado para o outro. O Fernandes acendeu um cigarro, tirou 2 fumaças e prosseguiu no discurso anterior. Mostrou-lhe que, afinal de contas, a culpa era do acaso. Ele viu-a à tarde. Já ela estava de namoro com o capitão de fragata. Se aparece mais cedo, a vitória era dele. Não havia duvidar que seria dele a vitória. E agora, falando franco, agora é que ele devia casar com outra, para mostrar que não lhe faltam noivas. Não, acrescentou Fernandes,
Esse gostinho de ficar solteiro é o que eu não lhe dava. Você não conhece as mulheres, Romualdo. Seja o que for. Não insistiu Fernandes, contando de certo que a ambição do amigo, as circunstâncias e o acaso trabalhariam melhor do que todos os seus raciocínios. Está bom, não falemos mais nisso, concluiu ele. Tinha um cálculo Romualdo, trocar os artigos do programa. Em vez de ir do casamento para o parlamento e de marido a ministro de Estado, resolveu proceder inversamente. Primeiro seria deputado e ministro, depois casaria rico. Entre nós, dizia ele consigo, a política não exige riqueza. Não é preciso muitos cabedais para ocupar um lugar na Câmara ou no Senado, ou no Ministério. E, ao contrário, um ministro candidato à mão de uma viúva é provável que vença qualquer outro candidato, embora forte, embora capitão de fragata. Não acrescentou que, no caso de um capitão de fragata, a vitória era matematicamente certa se ele fosse ministro da Marinha, porque uma tal reflexão exigiria espírito jovial e repousado, e o Romualdo estava deveras abatido. Decorreram alguns meses. Em vão, o Fernandes chamava a atenção do Romualdo para 100 rostos de mulheres. Falava-lhe de herdeiras ricas, fazendeiras viúvas. Nada parecia impressionar o jovem advogado, que só cuidava agora de política. Entregara-se com alma ao jornal, frequentava as influências parlamentares, os chefes das deputações. As esperanças políticas começavam a viçar na alma dele, com uma exuberância descomunal, e passavam a alma do Fernandes, que afinal entrara no raciocínio do amigo e concordava em que ele casasse depois de ministro. O Romualdo vivia deslumbrado. Os chefes davam-lhe sorrisos prenhes de votos, de lugares, de pastas. Batiam-lhe no ombro, apertavam-lhe a mão com certo mistério. Antes de 2 anos, tudo isso muda, dizia ele confidencialmente ao Fernandes. Já está mudado, acudiu o outro. Não achas? Muito mudado. Com efeito, os políticos que frequentavam o escritório e a casa do Romualdo diziam a este que as eleições estavam perto e que o Romualdo devia vir para a Câmara. Era uma ingratidão do partido se não viesse. Alguns repetiam-lhe frases benévolas dos chefes, outros aceitavam jantares, por conta dos que ele tinha de dar depois de eleito. Vieram as eleições, e o Romualdo apresentou-se candidato pela corte. Aqui nasceu, aqui era conhecido, aqui devia ter a vitória ou a derrota. Os amigos afirmavam-lhe que seria a vitória, custasse o que custasse. A campanha, na verdade, foi rude. O Romualdo teve de vencer primeiramente os competidores, as intrigas, as desconfianças, etc. Não dispondo de dinheiro, cuidou de o pedir emprestado para certas despesas preliminares, embora poucas. E, vencida essa segunda parte da luta, entrou na terceira, que foi a dos cabos eleitorais e arranjos de votos. O Fernandes deu então a medida do que vale um amigo sincero e dedicado, um agente convencido e resoluto. Fazia tudo, artigos, cópias, leitura de provas, recados, pedidos, ia de um lado para o outro, suava, bufava, comia mal, dormia mal, chegou ao extremo de brigar em plena rua com um agente do candidato adverso, que lhe fez uma contusão na face. Veio o dia da eleição. Nos 3 dias anteriores, a luta assumira proporções hercúleas. 1000 notícias nasciam e morriam dentro de 1 hora. Eram capangas vendidos, cabos paroquiais suspeitos de traição, cédulas roubadas ou extraviadas. Era o diabo. A noite da véspera foi terrível de ansiedade. Nem o Romualdo, nem o Fernandes puderam conciliar o sono antes das 3 horas da manhã. E ainda assim, o Romualdo acordou 3 ou 4 vezes, no meio das peripécias de um sonho delicioso. Ele via-se eleito, orando na Câmara, propondo uma moção de desconfiança, triunfando, chamando pelo novo presidente do Conselho a ocupar a pasta da Marinha.
Ministro fez uma brilhante figura. Muitos o louvavam, outros muitos o mordiam, cumprimento necessário à vida pública. Subitamente aparece-lhe uma viúva bela e rica, pretendida por um capitão de fragata. Ele manda o capitão de fragata para as Antilhas, dentro de 24 horas, e casa com a viúva. Nisto acordou. Eram 7 horas. Vamos à luta, disse ele ao Fernandes. Saíram para a luta eleitoral. No meio do caminho, Romualdo teve uma reminiscência de Bonaparte e disse ao amigo: Fernandes é o sol de Austerlitz. Pobre Romualdo, era o sol de Waterloo. Ladroeira, bradou Fernandes. Houve ladroeira de votos. Eu vi o miolo de algumas cédulas. Mas por que não reclamaste na ocasião? Disse Romualdo. Supus que era da nossa gente, confessou Fernandes, mudando de tom. Com miolo ou sem miolo, a verdade é que o pão eleitoral passou à boca do adversário, que deixou Romualdo em jejum. O desastre abateu-o muito. Começava a ficar cansado da luta. Era um simples advogado sem causas. De todo o programa da adolescência, nenhum artigo se podia dizer cumprido, ou em caminho de o ser. Tudo lhe fugia, ou por culpa dele, ou por culpa das circunstâncias. A tristeza do Romualdo foi complicada pelo desânimo do Fernandes, que começava a descrer da estrela de César e a arrepender-se de ter trocado de emprego. Ele dizia muitas vezes ao amigo que a moleza era má qualidade e que o fórum começava a aborrecê-lo. Duas afirmações, à primeira vista, incoerentes, mas que se ajustavam neste pensamento implícito. Você nunca há de ser coisa nenhuma, e eu não estou para aturá-lo. Com efeito, daí a alguns meses, o Fernandes meteu-se em não sei que empresa e retirou-se para Curitiba. O Romualdo ficou só. Tentou alguns casamentos que, por um ou outro motivo, falharam, e tornou a imprensa política, em que criou, com poucos meses, dívidas e inimigos. Deixou a imprensa e foi para a roça. Disseram-lhe que aí podia fazer alguma coisa. De fato, alguma coisa o procurou, e ele não foi mal visto. Mas meteu-se na política local e perdeu-se. Gastou 5 anos inutilmente, pior do que inutilmente, com prejuízo. Mudou de localidade e, tendo a experiência da primeira, pôde viver algum tempo e com certa mediania. Entretanto, casou. A senhora não era opulenta, como ele inserira no programa, mas era fecunda. Ao cabo de 5 anos, tinha Romualdo 6 filhos. 6 filhos não se educam nem se sustentam com 6 vinténs. As necessidades do Romualdo cresceram. Os recursos, naturalmente, diminuíram. Os anos avizinhavam-se. Onde os meus sonhos? Onde o meu programa? Dizia ele consigo às vezes. As saudades vinham, principalmente nas ocasiões de grandes crises políticas no país, ou quando chegavam as notícias parlamentares da corte. Era então que ele remontava até a adolescência, aos planos de Bonaparte rapaz, feitos por eles e não realizados nunca. Sim, criar na mente um império e governar um escritório modesto de poucas causas. Mas isso mesmo foi amortecendo com os anos. Os anos, com o seu grande peso no espírito do Romualdo, cessearam-lhe a compreensão das ambições enormes, e o espetáculo das lutas locais acanhou-lhe o horizonte. Já não lutara, deixara a política, era simples advogado. Só o que fazia era votar com o governo, abstraindo do poder político dominante e abraçando somente a ideia superior do poder. 2 pequenos morreram-lhe de sarampão. O último nasceu morto. Ficou reduzido a 4 filhos. Já então ia em 45 anos. Estava todo grisalho, fisionomia cansada.
Felizmente, gozava a saúde e ia trabalhando. Tinha dívidas, é verdade, mas pagava-as, restringindo certa ordem de necessidades. Aos 50 anos estava alquebrado, educava os filhos, ele mesmo ensinara-lhes as primeiras letras. Vinha às vezes à corte e demorava-se pouco. Nos primeiros tempos mirava-a com pesar, com saudades, com uma certa esperança de melhora. O programa reluzia-lhe aos olhos. Não podia passar pela frente da casa onde tivera escritório sem apertar-se-lhe o coração e sentir uns ímpetos de mocidade. A rua do ouvidor, as lojas elegantes, tudo lhe dava ares de outro tempo e emprestavam-lhe alguma energia que ele levava para a roça. E então, nos primeiros tempos, trabalhava com uma lamparina de esperança no coração. Mas o azeite era pouco e a lamparina apagava-se depressa. Isso mesmo cessou com o tempo. Já vinha à corte, fazia o que tinha de fazer e voltava, frio, indiferente, resignado. Um dia tinha ele 53 anos, os cabelos brancos, o rosto encarquilhado. Vindo à corte com a mulher, encontrou na rua um homem que lhe pareceu Fernandes. Estava avelhantado, é certo, mas a cara não podia ser de outro. O que menos se parecia com ele era o rosto da pessoa, a sobrecasaca esmerada, o botim de verniz, a camisa dura com um botão de diamante ao peito. Querem ver? É o Romualdo, disse ele. Como estás, Fernandes? Bem, e tu, o que andas fazendo? Moro fora, advogado da roça. Tu és naturalmente banqueiro. Fernandes sorriu lisonjeado, levou-o a jantar e explicou-lhe que se metera em empresa lucrativa e fora abençoado pela sorte. Estava bem, morava fora, no Paraná. Veio à corte ver se podia arranjar uma comenda. Tinha um hábito, mas tanta gente lhe dava o título de comendador, que não havia remédio senão fazer do dito certo. Ora o Romualdo, ora o Fernandes. Estamos velhos, meu caro. Culpa dos anos, respondeu tristemente o Romualdo. Dias depois, o Romualdo voltou à roça, oferecendo a casa ao velho amigo. Este ofereceu-lhe também os seus préstimos em Curitiba. De caminho, o Romualdo recordava, comparava e refletia. No entanto, ele não fez programa, dizia amargamente. E depois, foi talvez o programa que me fez mal, se não pretendesse tanto. Mas achou os filhos à porta da casa. Viu-os correr a abraçá-lo e a mãe. Sentiu os olhos úmidos e contentou-se com o que lhe coubera. E então, comparando ainda uma vez os sonhos e a realidade, lembrou-lhe Schiller, que lera 25 anos antes, e repetiu com ele. Também eu nasci na Arcádia. A mulher, não entendendo a frase, perguntou-lhe se queria alguma coisa. Ele respondeu-lhe, a tua alegria é uma xícara de café. São Paulo, 2016.